Shalom, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Meu nome é Moré Fábio Pires e nós estamos iniciando mais um trabalho aqui no podcast Canal Fábio Pires, hoje dia 1º de março, e graças ao Eterno nós estamos iniciando mais um trabalho, mais um tema que trazemos aqui desde o dia 13/7, desde o dia 13 de julho, hoje dia 17 de Adar, de 5.781, e o podcast Canal Fábio Pires está mais uma vez com mais um assunto interessante, mais um assunto que tem certamente um efeito de importância nas vossas vidas, porque quando nós analisamos a palavra do Eterno, e principalmente quando nós analisamos a palavra diante do seu contexto judaico original, nós descobrimos muito daquilo que não nos foi revelado no passado. Queremos agradecer aos irmãos que estão já nos acompanhando, e queremos aqui no YouTube, né, claro, e queremos também agradecer aos irmãos do grupo do Telegram. Este trabalho está sendo transmitido ao mesmo tempo para o grupo do Telegram, no grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Agradecemos mesmo aos irmãos que têm estado conosco, irmãos fiéis, né? Você pode nos encontrar nas redes sociais, pelo Instagram em @fabio73book, @CEETDerzahav. Hoje temos uma live às 22 horas lá pelo Instagram, a nossa página @CEETDerzahav, página @relacionamentos da Torá e @lições de vida CEETDZ. Você também pode nos encontrar no Instagram, na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá, onde você vai encontrar obras judaicas e obras judaico-messiânicas que vão atender às tuas necessidades. E nós estamos com muitos livros interessantes, muitos livros bons, inclusive, para abençoar os irmãos. No Twitter nós estamos em @Fabio73b, com mensagens diárias de reflexão. Se você também quiser nos enviar mensagens para esclarecimentos, se você tem dúvidas, se quer fazer um comentário, algo que passou aqui que você teve dúvida e eu não pude de repente responder no chat, no bate-papo, porque nós não respondemos perguntas no bate-papo, tá, irmãos? Não tem como a gente fazer isso. Isso aqui não é uma live, é na verdade um podcast com um assunto já determinado, né? E a duração dele vai aí no máximo 1 hora. Às vezes a gente passa um pouquinho, mas no máximo 1 hora, de 40 minutos a 1 hora. Então escreva-nos para Fábio73b @gmail.com, tá? Se você quiser participar também dos nossos grupos de estudo, mesma coisa, escreva-nos para Fábio73b @gmail.com. Se você quiser colaborar com esta obra financeiramente, já agradecemos irmãos que têm nos ajudado, uma bênção, que também podemos repassar a outras pessoas que têm necessidade. Tem muita gente que tem necessidade, né? Hoje mesmo faremos uma tzedakah para uma pessoa. E se você quiser orar por nós, contribuir com essa obra em termos de orações, como nós precisamos, irmãos, precisamos demais, tá? E hoje a gente também sabe que estamos passando por tantos problemas, e os problemas que nós estamos passando são problemas em conjunto, né? Não somente nós passamos, mas outras pessoas também. Nós estamos numa situação de perigo, um perigo iminente neste país, de maneira política falando, de maneira social. Vide o exemplo do nosso país ao lado, a Argentina, que já foi lá a 5ª, 6ª economia do mundo, irmãos. Então, são problemas seríssimos que nós temos, e as pessoas não estão abrindo os olhos para isso, as pessoas estão agindo. Eu vejo as pessoas religiosas, eu não estou falando de quem não conhece o Eterno, tá? Quem não conhece o Eterno, infelizmente, já está com os dias contados. Há tempo de arrependimento, né? Mas agora aqueles que dizem servir ao Eterno
Eu estou extremamente aborrecido. São pessoas que têm aí se empenhado nas vidas seculares, achando que as coisas vão melhorar e vão. Tudo isso vai voltar ao normal. Olha, irmãos, que grande ilusão, que grande ilusão. Enfim, nós não vamos agora falar sobre isso, nós vamos falar sobre a mensagem número 130 de 1/3, hoje, Yohanan 17, versos 14 a 26. São pontos emblemáticos daquilo que disse o nosso Rabi Yeshua HaMashiach. Acompanhe conosco esse trabalho. Portanto, continuando a transmissão, também para o grupo do Telegram, Grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Hoje o Eterno tem nos chamado para um entendimento de acordo com as Escrituras, um entendimento da Brit Hadashah de acordo com os nossos pais, Avraham, Yitzhak e Yaakov. O Eterno tem nos chamado para um arrependimento, o Eterno tem nos chamado para uma vida nova. E se você quer viver uma vida nova, uma vida de teshuvah, eu recomendo que você, o mais rápido possível, comece a modificar a sua vida. E em modificando a sua vida, você vai abrir espaço para a atuação da Ruach HaKodesh. Abrindo a atuação para o espaço da Ruach HaKodesh, o Eterno vai agir em você para que você possa ser, inclusive, luz para outras pessoas. Tudo depende de nós. O Eterno, irmãos, não depende de nós. O Eterno não precisa de nós. O Eterno é autossuficiente porque Ele é o Eu Sou, não é? Nós conhecemos. O Eterno não tem necessidades. O Eterno, Ele realiza tudo que Ele precisa realizar sem dependência de nós. Como eu falei, o Eterno não depende de nós. O Eterno tem planos para nós? Sim. Mas o Eterno tem planos quando nós abrimos nossos corações para Ele. Muitas pessoas não têm abrido os seus corações. Muitas pessoas não têm se preparado, se organizado para a volta de Mashiach. E, inclusive, o tema que nós vamos abordar lá no CET Derech Zahav é um tema muito especial. E para você que quer visitar a nossa página no Instagram, então vamos lá, @CET Derech Zahav. Então nós vamos fazer uma live hoje, né? Uma live pelo Instagram. Você tem a oportunidade de acompanhar o recomeço dessa página. Isso é um estudo, na verdade, que nós vamos fazer, tá? Às 22 horas, e você vai ser o nosso convidado para que o Eterno possa agir e falar em teu coração. Então, live pelo Instagram, hoje, na página @CET_Zahav, às 22 horas, e nós vamos trazer aí um tema muito especial, tá? Principalmente para aqueles que querem iniciar a Teshuvah. O nosso tema é a mudança de mentalidade e o comportamento na Teshuvah. Então nós vamos falar sobre uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, que é a tua chance que você vai ter hoje de realizar isso, né? Você tem uma oportunidade, mais uma oportunidade. As pessoas não percebem que o Eterno nos dá oportunidades todos os dias. E em dando oportunidade, irmãos, todos os dias, Ele concede a renovação das nossas forças, Ele concede a renovação, inclusive, do seu Espírito sobre nós, e a renovação da sua misericórdia sobre nós. E a nossa obrigação seria nos aproveitar disso todos os dias, agradecer a Ele, bendito seja Ele, e continuar uma nova vida. E começar a rever os pontos que nós estamos errando para que a gente possa aí melhorar. O nosso intuito, né, a nossa intenção é sempre melhorar diante do Eterno. Eu costumo dizer uma coisa também, eu acho que é uma das tônicas que nós temos no nosso trabalho, é o de que o conhecimento, ele não vai trazer a você a salvação. É incrível falar sobre isso, né?
O conhecimento aliado à prática, aliado ao testemunho de Yeshua, principalmente as palavras de Yeshua, que são de um conhecimento gigantesco, que deixam os judeus, conhecimento que deixa os judeus, né, perturbados muitas das vezes, que eles não reconhecem, né, eles só ofendem Mashiach, muitos deles, a maioria ofendem Mashiach, né. Mas no íntimo deles, eles sabem que Mashiach tem razão em tudo aquilo que é falado, porque é aquilo que a Torá já falava. Esse conhecimento, ele vai ajudar você a alavancar a tua espiritualidade, mas se a tua espiritualidade não estiver aliada à prática, à observância dos mandamentos, nós nada conseguiremos, seja com o tamanho do conhecimento que nós tivermos. Então eu vejo hoje muitas pessoas correndo atrás do conhecimento, mas falando pouco de arrependimento. Eu vejo pessoas correndo atrás de análises, de grandes, inclusive grandes estudos, né? Estudos como nós falamos aí de tirar o chapéu, mas de pouca ênfase no que se refere a uma vida de renovação, de pouca ênfase no que se refere a uma vida de observância dos mandamentos e uma vida reestruturada. Muitos dos irmãos do nosso meio, eles têm aí um preconceito muito grande, porque se falar nisso, se dá a impressão de ter um discurso cristão. Então as pessoas se refugiam totalmente no conhecimento, totalmente na citação das obras mestras, né, na Torá, no Talmud, muitas vezes no Zohar, em vários dos tratados do Talmud, e as pessoas fazem várias palestras sobre isso, mas se fala pouco daquilo que o Eterno realmente exige de nós, que é uma mudança do caráter, uma mudança da personalidade, em fatos básicos, né? Uma mudança do teu gênio, do teu temperamento, uma mudança das tuas palavras, uma mudança, inclusive, da atitude para com o próximo, etc., né? E então as pessoas estão errando muito nesse sentido. Então a nossa live de hoje vai ser essa mudança de mentalidade e comportamento, de muito daquilo que nós vimos no cristianismo. E o cristianismo, ele faz isso muito bem. Os irmãos já viram aí nas 2 últimas semanas, nós fizemos um trabalho muito longo com relação, primeiro, à falsa noiva de Yahweh, chamada a igreja, depois a verdadeira noiva de Yahweh, Israel, baseado na obra Judaísmo Nazareno, caminho de Yeshua de seus Talmidim. Tudo bem, hoje nós não vamos usar essa obra, nós vamos ficar um bom tempo aí sem utilizar esta obra. Temos outras obras para sermos mais específicos. O que tem me dado muito a entender é de que as pessoas estão se esquecendo, irmãos, de Yeshua. Muitos irmãos do judaísmo messiânico e do judaísmo nazareno, eles têm minimizado a figura de Yeshua, talvez nos seus subconscientes, analisando e colocando a figura de Yeshua, relativizando a figura de Yeshua ao cristianismo, e tendo até vergonha de se falar de Yeshua HaMashiach. As pessoas nunca vão confessar isso. Tá? O ser humano, ele tem um ego muito blindado, né? E ele vai satisfazer o seu ego na medida do possível. Quanto mais ele puder satisfazer o seu ego, ele vai conseguir satisfazer o seu ego em detrimento da observância das coisas do Eterno. E em sendo assim, em não falando de Yeshua, ele está, como eu disse, minimizando a figura de Mashiach e trabalhando uma suposta restauração, uma suposta renovação de vida dentro da doutrina dos nossos pais, praticamente sem a figura de Yeshua. Então poucos ministérios fazem isso, e até são acusados de serem messingélicos, por exemplo. É um termo muito desagradável em si, porque querem esses nossos irmãos que estão escondendo, omitindo Yeshua, se parecer o máximo possível com o judaísmo ortodoxo. Já coloquei, inclusive, de que eu admiro muitíssimo o judaísmo ortodoxo, mas o judaísmo ortodoxo não é padrão amplo, padrão total para as nossas vidas. O padrão para nossas vidas é Yeshua. Esse é o grande ponto. E Yeshua tinha conceitos ortodoxos. Tá? E Yeshua era muito mais ortodoxo do que os próprios ortodoxos, mas Yeshua tinha uma grande diferença. Ele continha o amor.
ele continha, na verdade, a figura de um pai, a figura do qual, em havendo arrependimento, a figura absoluta de um pai perdoador, né? Eu não estou dizendo que ele é o pai, não estou dizendo que ele é o eterno, tá, irmãos? Nós falamos, inclusive, isso daí no último trabalho que nós fizemos. Eu estou falando que a figura dele era uma figura paterna, né? Sabia exortar, sabia, inclusive, explicar aquilo para os débeis, para os ignorantes, mas sabia ter amor também, expressar o amor, que era aquilo que os doutores da lei, senhores da lei, com os corações duros, já não tinham mais. Esse era o grande problema, tá? Então eu agradeço aos irmãos que vão acompanhar essa live lá pela CET Der Zahav, @CET Der Zahav, lá no Instagram. Essa live vai ser exclusivamente pelo Instagram. Eu até pensei aqui em fazer ao mesmo tempo junto com o YouTube, mas vai ser impossível, irmãos, não tem como, a gente precisa de concentração. Eu teria que ficar concentrado em 2 pontos, né? É um pouquinho difícil, não mais que eu não tenho ainda um suporte, tá, para colocar o meu telefone celular. Meu suporte ele sofreu uma avaria, mas entretanto vocês todos estão convidados a ir lá para o Instagram a acompanhar. Eu vou deixar o anúncio, inclusive, hoje. Muito obrigado aos irmãos que estão nos acompanhando. Eu fico muito contente, os irmãos que nos acompanham. Baruch Hashem por vossas vidas. Eu agradeço. Que o Eterno abençoe também os irmãos, as irmãs que acompanham esse trabalho. Fico muito contente pelos irmãos. E isso, por favor, deixem o like para o nosso canal. Vamos tentar alavancar este canal, se bem que eu particularmente não estou preocupado com isso, irmão. Nosso projeto é outro. O nosso projeto é levar a obra do Eterno. E vou dar uma boa notícia, inclusive, nós vamos fazer essa divulgação na segunda-feira que vem, no dia 8, nós vamos fazer uma entrevista aqui, vai ser uma live junto com a irmã Thais Hassan, que nós chamamos ela carinhosamente de Tata Hassan, uma irmã muitíssimo espiritual, faz parte dos nossos grupos, ela é uma das coordenadoras do nosso grupo, do grupo Suporte Geral, né? Ela vai ser aí entrevistada no dia 8, então você pode acompanhar essa live. Ela fez algumas lives com alguns irmãos queridos nossos também. Ela vai fazer essa live conosco, eu vou entrevistá-la, vamos fazer uma conversa, na verdade, né? Vai ser uma live ao estilo de um podcast, mas será uma live porque vai ser longa, vai ter interação dos irmãos também. Então no dia 8, a irmã Tata Hassan estará conosco, né? Nós estamos voltando às lives aqui no YouTube, se bem que hoje você vai ter a live lá pelo Instagram, você é o nosso convidado, e você vai poder acompanhar o tema A Mudança de Mentalidade e o Comportamento na Teshuvá. Perfeito, demos os recados, vamos agora para a nossa mensagem. Nós estamos aqui fazendo também a transmissão, né, pelo Telegram, dentro do grupo Estudos Origens Hebraicas 2. Estou meio que assim como um homem multimídia, tá, irmãos? Mas é isso, tudo para a obra do Eterno, né? Então, um trabalho tão simples que a gente tem feito. Nossa mensagem de hoje, então, mensagem número 130 de 1/3, Yohanan 17, versos 14 a 26. Para isso, fazemos então a brahá, de reverência à palavra da Brit Hadashah, que diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu et Yeshua bincha kemeshichenu goalenu moshienu kapohatenu va'adonenu ve'et sifrei berehit hadashah le'amenu lechol hamin, Baruch atah Adonai noten Yeshua b'Yeshua HaMashiach. Amém. Então, para quem não entende o hebraico, esta brahá diz: Bendito sejas, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nossa expiação e nosso Senhor, e que deste os livros da nova aliança ao nosso povo e a todos os povos. Bendito seja Adonai Baruch Baruch Shemo, que concedes a salvação em Yeshua, o Mashiach. Amém. Então, para você que está acompanhando esse trabalho, você tem a tua Bíblia, Yohanan, João, capítulo 17, versos 14 a 26, diz assim as palavras de Yeshua, o homem mais importante de todos os tempos, insuperável, inigualável, inabalável, todo hábil,
né, impossível de ser alcançado. Não há nem Rabi Akiva, nem Nachmanides, nem Moshe ben Maimonides, não há Rav Kook, não há Adin Levan Israel, não há Rashi, não há Itzhak ben Zakkai, não há nenhum outro rabino Abravanel, que se radicou depois na Grécia, lá o antepassado do nosso querido Silvio Santos. Não há ninguém comparável a Yeshua HaMashiach, ou alguns também chamam de Yeshua HaNotzeri. Então não adianta os judeus colocarem outras pessoas, nem Moshe foi como Yeshua HaMashiach. Porque o exemplo maravilhoso e tamanho dele, e também a ele nós dedicamos a nossa vida. Eu falo por mim agora. Também a ele dedico a minha vida para honrar as palavras de Yeshua. Isso é muito importante. Então o cristão vai honrar a palavra de Jesus na sua roupagem, tá? Na sua roupagem cristã. Não é esse que nós estamos falando, se bem que é óbvio, né, irmãos? É a mesma pessoa com uma roupagem diferente, é isso que eu quero dizer, mas não é esse perfil que nós estamos falando. Nós estamos falando do verdadeiro Messias judeu, o que não foi corrompido pela Igreja Católica. Mas o Eterno é bondoso demais. Yeshua aparece para aqueles que não sabem de nada daquilo que nós estamos falando, irmãos, na sua grande misericórdia, na sua simplicidade, no seu poder maravilhoso, mesmo sendo chamado de Jesus, onde as pessoas aprenderam ele com roupagem branca, com manto vermelho, que quebrou a Torá. Ainda assim o Eterno vê os corações, e isso é muito importante. Então eu sou muito sincero nesse sentido. Yeshua aparece porque Yeshua conhece os corações, sabe que as pessoas têm um coração propício e voltado para ele. E muitas pessoas que não fazem parte de Shuvá, inclusive não conhecem nada de judaísmo, não conhecem a real essência de Yeshua, que são mais íntegros, mais idôneos do que muitos judeus messiânicos que eu conheço. Este é o ponto. Então você, judeu messiânico, cuidado, porque o seu coração pode estar está entrando num início de empedrejamento. O seu coração pode estar ficando empedrado por causa do seu orgulho, porque você diz, não é, ou dentro do seu íntimo, que sabe demais, que estuda demais. Então tome muito cuidado, a começar por ter vergonha na cara. Isso é muito importante para que nós possamos reverenciar o Eterno. Nós temos que nos diminuir, nós não somos absolutamente nada. Se eu um dia começar a achar, porque pela quantidade de livros que eu tenho, ou por conduzir um programa, eu começar a me elevar aqui, o Eterno vai me diminuir, irmãos, e pode até me matar. Então aquilo que eu estou falando é muitíssimo importante. Pessoas com grande orgulho, altivas, pessoas que estão se engrandecendo perante a outros e começam a ser orgulhosas perante o ensino. E em pessoas que também estão aprendendo, que começam a ficar orgulhosas. Nós vamos falar sobre isso também na nossa live. Mudança de mentalidade e de comportamento. Humildade, nós vamos falar de humildade hoje. Não vamos falar de kippah, não vamos falar à noite, né? Eu quero dizer, na nossa live, lá na página CET Deres Zahav do Instagram. Nós não vamos falar de kippah, talita, não vamos falar nada disso, isso tudo é uma consequência. Nós vamos falar de um coração condicionado ao Eterno. Nós vamos falar de um coração circuncidado. Quem sabe você não está ouvindo esta mensagem, precisa circuncidar o seu coração. Ok? Tome muito cuidado. E existe sim um perigo gigantesco no judaísmo das pessoas ficarem com o coração empedrado, tá, irmãos? Eu conheço várias pessoas que dizem, que se supõem a seguir a Mashiach, e são pessoas que estão empedrando os seus corações. E olha que depois o Eterno não troca esse coração de pedra por um coração de carne, não. Ele vai fazer muito provavelmente como fez com Faraó. Então há pessoas que estão num caminho perigosíssimo. Eu estou falando de irmãos judeus messiânicos e nazarenos. Exaltado então seja o nome do Eterno, que nós diminuamos e que o Eterno cresça em todos os sentidos. Cuidado, lideranças, membros e congregações. Olha, irmãos, o período que nós estamos vivendo é um período muitíssimo perigoso. Vamos então na leitura do capítulo 17,
Verso 14 que diz: dei-lhes tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não pertencem ao mundo, como eu mesmo não pertenço ao mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não pertencem ao mundo, como eu não pertenço ao mundo. Separa-os para a santidade por meio da verdade. Tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. A favor deles, eu me separo para a santidade, para que também eles sejam separados para a santidade por meio da verdade. Oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás unido a mim e eu a ti. Oro para que eles também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A glória que me deste eu lhes dei, para que possam ser um, como nós somos um. Eu unido a eles e tu a mim, para que eles sejam apenas um, e que o mundo possa perceber então que tu me enviaste e que tu os amaste como a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, para que possam ver a minha kavod, a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Estas pessoas sabem que me enviaste. Fiz o teu nome conhecido a eles e continuarei a fazê-lo, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja unido a eles. Amém. Ve'amen. Toda rabá Hashem, ve'ovrachot Beshem Yeshua HaMashiach Habashel Kulan. Amém. Bom, vamos lá, irmãos. O que nós podemos, né, falar, e nós vamos utilizar a obra Comentário Judaico do Novo Testamento e trazer aqui, trazendo já um tema tão emblemático, irmã, capítulo 17, né, a partir do verso 14, tá? Baruch Hashem, lá de Yohanan, né, de João. Então, nos diz o verso 15 diz assim, Yeshua diz, não te peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. O que diz David Stern dentro do Comentário Judaico do Novo Testamento? Por que nós trabalhamos com David Stern, Comentário Judaico do Novo Testamento? Primeiro, David Stern é um judeu, família judaica, tradição judaica, observância dos mandamentos, cumpridor de Torá, não passou pelo cristianismo, não se contaminou, não teve um processo onde ele foi entender depois Yeshua HaMashiach, não, como eu, como muitos de nós, como a maioria dos chamados judeus messiânicos no Brasil. Porque o judeu messiânico de família judaica, né, ele nasce dentro do lar judaico, dentro de qualquer vertente do judaísmo, não é? E ele depois vem a descobrir a Yeshua. No nosso caso, eu digo pelo meu caso, eu nasci no cristianismo e me rendi aí sim ao judaísmo e me considero um judeu, junto com o testemunho de Yeshua. Ao contrário do que as pessoas falem, não, você não é, isso é tudo besteira, você não nasceu na judaico, não importa, irmãos. Eu não me importo com o que as pessoas se importam. O que eu sei é que existe uma descendência judaica na minha família, tanto de pai quanto de mãe, eu já investiguei, verifiquei isso, não fui atrás dos fundamentos oficiais, ou paguei testes ou exames de DNA, me foi revelado isso no Espírito, Baruch Hashem por isso, e estou tranquilo com a minha consciência. Fiz as minhas buscas físicas também, é óbvio, né? Não agi por achismos. Então, o que eu quero dizer neste sentido? De que o Dr. David Stern, um homem que com tanta cultura, fez a Bíblia Judaica completa e fez a obra Comentário Judaico do Novo Testamento. Não é qualquer pessoa. Um homem cultíssimo, professor da Universidade de Princeton, lá nos Estados Unidos, também tem as suas relações, se não me engano ele é professor da Universidade de Jerusalém, lá em Israel, salvo engano meu, posso estar enganado, mas ele diz, inclusive, na abertura da Bíblia Judaica Completa, se você conhece a Bíblia Judaica Completa, só a abertura da Bíblia Judaica Completa, ele fala a maneira como ele estabeleceu os estudos, como ele enxergou, como que o Eterno tocou no coração dele para fazer o Novo Testamento judaico, e depois para fazer a Bíblia Judaica Completa, não foi ao acaso. Entendem, irmãos? Esse é o ponto. E se você ler a Bíblia dele na versão em português, não há erros de português, não há incoerências,
O ponto que as pessoas falam, poxa, mas Tiago 28, 19, ele colocou lá, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele menciona isso, inclusive. Ele não pôde traduzir essa parte, porque a Sociedade Bíblica não o deixou, e ele lançou a obra dele por uma editora oficial. Mas ele deixa isso claro, ele foi o quê? Idôneo. Não é? Então, nós defendemos essa Bíblia, sim, porque ela é uma Bíblia feita por uma pessoa catedrática. Nós não defendemos Bíblias feitas por irmãos que não têm base, não têm estudo mínimo de língua estrangeira, de arqueologia, de coerência e coesão textual, interpretação textual, etc, etc, teologia. Desculpa, eu respeito os irmãos que fazem Bíblias em português, até perguntaram, inclusive, o que eu achava da Bíblia X, da Bíblia Y. Irmãos, eu respeito esses irmãos, mas não recomendo este material. Simples, por uma questão própria. Irmãos, eu sou professor, eu falo línguas, eu tenho um conhecimento mínimo, básico daquilo que eu estou falando para os irmãos, do aspecto de teologia. Fiz no cristianismo, não terminei, mas fiz a primeira parte de 2 anos de teologia judaica com um ótimo rabino, profundíssimo conhecedor, um rabino judeu messiânico do Nordeste. Quer dizer, estou na minha caminhada ainda. Quem sou eu perante esse rabino? Né? Não sou ninguém, na verdade. Agora, se você pega uma Bíblia, aí eu vou cismar em fazer uma tradução X, Y, Z, com erros de português, e você coloca o nome porque você defende um nome e coloca e vai colocando porque você quer colocar, olha, irmãos, com todo respeito, não é essa maneira que nós achamos que é coerente, não é essa maneira que nós temos por meta divulgar a palavra do Eterno, respeitando esses irmãos, respeitando os irmãos que consomem também essas Bíblias, mas nós ficamos com a coerência da Bíblia judaica completa. Porque eu posso falar isso, porque eu tenho outras Bíblias, inclusive Bíblias em português, feito por alguns irmãos aqui no Brasil, e também temos o material comentário judaico do Novo Testamento, que é um baita livro, um livro gigante, um livro grosso, inclusive, e não é feito por qualquer pessoa. Ponto final. Essa é a nossa recomendação e o aconselhamento que nós damos, que nós passamos para os irmãos. Tá? Então, assim, isso chama-se ter coerência. Este é o ponto. Eu não posso chegar, por exemplo, vou cismar e vou fazer um livro sobre física quântica. Poxa, eu não tenho base em física quântica. Eu vou estudar um pouquinho só, mas eu vou pegar um livro aqui, outro ali. Eu vou fazer um catadão e vou fazer um livro em física quântica. Em 6 meses esse livro vai estar pronto. Não posso, não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Então nós temos que ter coerência. Para se fazer uma Bíblia, a pessoa precisa ter atributos intelectuais. A pessoa precisa falar pelo menos, no mínimo, 4 ou 5 idiomas. Hebraico, grego, porque muitos textos foram passados para o grego. A pessoa precisa falar inglês por causa dos textos e pesquisas em inglês, e a pessoa precisa falar o francês por causa dos textos e pesquisas em francês, e também o espanhol, isso é muito importante. E quem dirá o aramaico, porque muitos textos estão traduzidos para o aramaico. Ora, não é um trabalho fácil se fazer Bíblias. Esse é o ponto. O Dr. David Stern, irmãos queridos e amados, começou a fazer a Bíblia em 76. E o Novo Testamento judaico, ele saiu no final dos anos 80. Este homem demorou mais de 10 anos. Foram quase 15 anos para fazer o Novo Testamento judaico, de árduas pesquisas, para que depois, lá em meados dos anos 90, ele pudesse fazer a Bíblia judaica completa. Há pedidos, há muito custo de pedidos de muitas pessoas que pediam para ele fazer lá nos Estados Unidos, dentro da yeshiva, da sinagoga messiânica dele. Então não é qualquer pessoa, irmão, ele não é qualquer um, é um homem de grande conhecimento intelectual, poxa vida. Então isso precisa ser levado em consideração. É a primeira vez que eu falo sobre esse assunto. Tá? Eu posso falar sobre esse assunto, porque eu sou professor. Esse é o ponto. Eu tenho um domínio numa área só, de línguas. Eu sou um homem que eu não posso chegar e vou fazer uma Bíblia baseada no conceito do Fábio Pires. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho conhecimento para tal. Então me perdoem o que eu estou comentando. Respeitamos os irmãos, mas nós não recomendamos outras Bíblias que não tenham o mesmo gabarito que tem o Dr. David H. Stern. Ok? Muito obrigado. Precisávamos falar sobre isso.
Verso 15, que diz então: não te peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. 16, eles não pertencem ao mundo como eu não pertenço ao mundo. Crentes, comentário, dentro do comentário judaico do Novo Testamento, editor a Atos, aqui no Brasil, do David Stern. Crentes devem se envolver naquilo que o judaísmo chama de Tikkun Haolam, para ajudar a melhorar o mundo. Tikkun Haolam é plenamente incorporado à ética judaica. Por essa razão, mesmo os judeus seculares geralmente encontram-se envolvidos em esforços por uma sociedade melhor. Muito interessante isso que ele está comentando. Mesmo os judeus seculares encontram-se envolvidos na obtenção, no resgate a uma sociedade melhor. Crentes em Yeshua, o Mashiach, não devem separar-se, como está marcado em 1 Coríntios 5:10, mas agir como fermento, levando a farinha do mundo a crescer, como está marcado em Lucas 13:21. Cuidando das viúvas e dos órfãos, ao mesmo tempo em que permanecem separados dos pecados do mundo, Yohanan 1:27, não sendo vencidos pelo mal, mas vencendo o mal com o bem, como está marcado em Romanos 12, verso 21. Yeshua não quis dizer, por exemplo, que a pessoa vai ficar separada de todas as coisas como um monge no monastério. Não foi isso que ele quis dizer, isso não existe. Isso foi algo criado, inclusive, pela Igreja Católica. Isso também já era algo que existia na sua época, porque já existia outras religiões, né? O hinduísmo, com seus yogis, homens que se reclusavam, tá? Não recusavam, eles ficavam reclusos em cavernas e passavam anos e mais anos. O que a gente pode dizer? A atitude dessas pessoas em serem homens reclusos, se afastando da sociedade, se afastando do pecado, é uma maneira de se evitar o inevitável. Não é isso que o Eterno deseja, tá, irmãos? O que o Eterno deseja é que nós estejamos no mundo, foi aquilo que Yeshua colocou, mas que nós não façamos parte desse mundo. Né? Muitos rabinos falam isso também. Qual é a grande diferença do judaísmo para as outras religiões? É que o judaísmo em si, e Yeshua também falava sobre isso, ele faz com que a pessoa ela esteja neste mundo, mas que ela não cometa os mesmos pecados deste mundo. Então existe uma grande diferença. Então você vai conviver com pessoas no seu trabalho, no seu meio familiar, claro, guardando as devidas proporções. Você vai conviver com pessoas com seus parentes, quando isso for possível, né? A gente fala também que ninguém pode ficar participando de roda de escarnecedor, onde as pessoas são jocosas, escarnecem uns dos outros, fazem piadas jocosas, envolvendo palavrões, fazem também, têm atitudes que são grotescas perante ao próximo e perante ao Criador. Não é esse o tipo de ambiente que nós podemos estar. Só que, infelizmente, muitos ambientes existem nesse sentido. Poxa, irmão, mas quer dizer que eu posso ir para uma danceteria, ou às vezes num outro local, dependendo da região que você está no Brasil, chama-se boate, ou dependendo do outro local, que é de discoteca, bom, enfim. Eu posso ter esse tipo de comportamento, eu posso estar com pessoas assim? É óbvio que não, irmãos. Não tem como. Ninguém em sã consciência vai para um local desse para fazer uma pregação da palavra do Eterno. Nem jovens, nem pessoas mais experientes de igrejas, missionários, não entram em discotecas para fazer sermões. Lá são locais de lascívia, locais onde nós sabemos o que existe, a não ser que o Eterno, né, quando ele fala no coração de alguém, ele fala, você vai para tal lugar especificamente para falar da minha palavra para tal pessoa. Isso pode acontecer, obviamente, sim, ao Eterno pertence todas as coisas, né? O que nós colocamos, na verdade, é que você tem que ter a coerência de você estar junto com pessoas e transmitir o conhecimento do Eterno, o conhecimento da Torá, ser luz para essas pessoas, mas não conviver com as práticas dessas pessoas. Esse é o ponto. Eu sou uma pessoa que não vou em estádios de futebol, mesmo quando não havia pandemia, né? Eu não vou para
para festas e beber. Desculpa, irmãos, eu fico na minha casa, eu sou um homem caseiro, o local que eu mais fico é na minha casa, e me sinto muito bem de estar na minha casa, e de levar a palavra do Eterno através de uma rede social, através da internet, que hoje que tem atendido às nossas necessidades. Já estive muito nas ruas, já falei com muitas pessoas, quem sabe eu volte, inclusive, a fazer isso também, o que é muito importante, as pessoas necessitam, mas hoje muitas pessoas têm se atido, elas têm buscado a palavra do Eterno através da internet. Isso tem sido e tem funcionado muito bem para as pessoas, né? Aqui diz também que para que nós sejamos o que a farinha do mundo, né? Esse é o ponto, né? Levando a farinha do mundo a crescer. Até o exemplo que o David Stern deu de judeus seculares que não têm um compromisso religioso, mas eles têm a sua função para que o mundo possa ser diferente. Olha só, as nossas obras são muito importantes, nós temos que realizar obras. Quem disse que as obras não são fundamentais para a vida daquele, para o crescimento espiritual daquele que se diz servo do Eterno e crente em Yeshua HaMashiach? É fundamental, porque Yeshua também colocou essa prerrogativa nas nossas vidas. Bom, nós estamos fazendo a nossa transmissão para o grupo Telegram, mensagem número 130 de 1/3, Yohanan 17, versos 14 a 26, aqui no podcast canal Fábio Pires. Então, voltando à nossa mensagem, colocando também ao mesmo tempo que permaneçamos separados dos pecados do mundo. Isto é importantíssimo. Como nós estamos hoje, irmãos? Será que nós estamos participando hoje dos pecados desse mundo? Você tem participado dos pecados desse mundo, e não é só se reunir com pessoas em lascívia, em locais que são pecaminosos, não é isso, não. Nós estamos participando, às vezes, de redes sociais e consumindo dos pecados das redes sociais. Às vezes você está pecando através de um grupo específico do WhatsApp, às vezes você está pecando através de um site impróprio pela internet, às vezes você está pecando, inclusive, com o esposo ou com a esposa, falando mal das pessoas. Este é o ponto, não é? Então, se você está em algum desses casos, você está se entorpecendo, por exemplo, com álcool, mesmo dentro da sua casa, você está fazendo o quê? Trazendo um pecado do mundo para dentro do seu lar. Observe o exemplo para os filhos, o exemplo para o cônjuge, o exemplo para algum outro parente que vá até a sua casa, né? Não podemos ser vencidos pelo mal, mas temos que vencer o mal com o bem. Nós vamos vencer, Romanos 12, 21, nós vamos vencer a nossa má inclinação com o bem. Nós vamos vencer os nossos problemas, os nossos maus hábitos, os nossos maus pensamentos através do bem. Então, por exemplo, se você teve um mau pensamento, a primeira coisa que você pode fazer é pedir perdão ao Eterno. Se você puder, ore também. Isso é muito importante. Reconheça que aquilo pode fazer mal para você, porque se você deixar, aquilo pode crescer como uma bola de neve na sua vida. Então, nós não podemos ter esse tipo de permissão, nós não podemos ser permissivos a esse ponto. E uma coisa que também, um conselho que eu vou colocar é: nós seremos julgados pelos nossos pensamentos. Tá, irmãos? Muitas pessoas pensam assim, eu pensava também muito assim no início da minha conversão: eu só pensei mal, mas eu não consumi o pecado. Tá, você não consumiu, mas você permitiu que aquilo entrasse na sua mente e não fez algo, ou não fez nada para bloquear a tua mente daquele pensamento. Então, nós temos que nos esforçar. Foi basicamente aquilo que o Eterno, bendito seja ele, disse para Caim antes de matar Hevel, porque o Eterno sabia que ele tinha uma profunda má inclinação, então ele precisava se apartar desta má inclinação. Tá? Separa-os para a santidade, verso 17, Yohanan 17, verso 17, separa-os para a santidade por meio da verdade, tua palavra é a verdade. Dentro do registro grego, nós temos a palavra agiazon, isto é, equivalente ao hebraico de Kadesh. Kadesh, no caso, que significa santidade. Santificar
e aqui no Novo Testamento parece ser, segundo David Stern, uma palavra arcaica e fora da realidade da maioria das pessoas de hoje. Ele diz: santificar-se é separar-se para a santidade, separar-se para Elohim. Essa separação não é o afastamento, aí o David Stern ele deixa muito claro, né? Essa santidade não é a separação, não é o afastamento físico de outras pessoas e de seus problemas, mas uma recolocação dentro da esfera espiritual do eterno. Isto é, você participa, você está com outras pessoas, mas não participa, não bebe da mesma água que elas, não bebe do mesmo conceito espiritual que elas. Mas confessamos que fica difícil você fazer parte de um grupo de amigos onde as pessoas só falam palavrões, são jocosos, praticam lashon hara, veem pornografia, fazem piadas de duplo sentido, ou, por exemplo, xingam os outros, fazem maus comentários. É praticamente impossível você participar de um meio assim. Não é? Então, seja no teu trabalho, seja no meio de parentes, o destino mesmo vai ser o que? A reclusão. Entretanto, sem antes fazermos a nossa parte. O mundo precisa saber a que nós viemos. O mundo precisa saber qual é a nossa função dentro dele. Então, se você é uma pessoa que não deixa que os outros saibam a sua condição de fé, porque você tem vergonha, inclusive, não é esse tipo de comportamento que o Eterno esperaria de você. Verso 20: oro não apenas por eles, mas também por aqueles que confiarão em mim por causa da palavra deles, para que todos sejam um como tu, Pai, estás unido a mim e eu a ti. Então, esse ponto, segundo a explicação de David Stern, eu não oro somente por eles, por estes, mas também por aqueles que confiarão em mim por causa da palavra deles. O que Yeshua significa, o que ele quer dizer com isso? Ele está orando, na verdade, por aqueles que convivem com ele, irmãos, e por todos os outros milhões de pessoas que viriam a servi-lo, a segui-lo nos séculos seguintes. É por pessoas do porvir que ele também, no futuro, que ele também estava pedindo. Porque ele sabia que muitas pessoas serviriam ao Eterno através do testemunho dele, e que inclusive padeceriam por causa do nome dele. Milhões de pessoas através dos séculos que viriam a crer nele, porque esses Talmidim fielmente comunicarão o Evangelho. Os versículos seguintes são a oração específica de Yeshua por nós. Então nós estamos, irmãos, com uma grande responsabilidade perante as pessoas. Eu faço a primeira pergunta de reflexão hoje. Qual foi a última vez que você conversou com um parente seu a respeito da palavra do Eterno? Ou você foge das pessoas? Porque você sabe que as pessoas vão te chamar de maluco. Isso está acontecendo com a maioria das pessoas dos judeus messiânicos que eu conheço. Eles se adaptam ao ambiente, são pessoas capacitadas, são pessoas letradas nas escrituras, são pessoas conscientes com um grande conhecimento, são pessoas mansas, são até pessoas humildes, mas não fazem o principal, que é influenciar. Porque elas dizem assim: deixem-nos da maneira que eles estão. Será, irmãos? Será que é isso que o Eterno espera de nós? Porque este é o mesmo comportamento do judeu de hoje em dia. O judeu ele não está conseguindo fazer mais a diferença. Ele está se adaptando à sociedade. Então existem judeus na moda, existem judeus no homossexualismo, existem judeus nos programas de entretenimento, existem judeus dentro da política, existem judeus acusados de corrupção dentro da política, existem judeus nas drogas, existem judeus que traficam drogas, existem judeus que se envolvem com pornografia, existem judeus nos Estados Unidos que controlam inclusive a indústria pornográfica. Opa, isso daí é muito sabido, eu não estou inventando nada. Existem judeus que fazem aliança com o Vaticano. Onde está a luz dos judeus? Onde está, irmãos? A diferença.
Existem judeus nas sociedades secretas, existem judeus, entre aspas, que estão premeditando, estão construindo, fazendo a nova ordem mundial, famílias aí famosíssimas e riquíssimas, e que estão, aliás, preparando a vinda do anti-Mashiach. Ora, irmãos, que mundo é esse que nós vivemos? Ou estou falando alguma besteira aqui? Existem judeus presentes em todas as áreas. Hollywood, para quem não sabe, nos anos 20, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, foi feita por grandes judeus ricos que controlavam a indústria do cinema. Atores, atrizes, até hoje em Hollywood, na sua grande parte, são judeus ou descendentes de judeus. Nós temos que ser sinceros, irmãos. Eu não posso bater palma para um judeu que está preparando, só pelo fato de ele ser judeu, preparando a vinda do anti-Mashiach. Concordam, entendem um ponto que eu quero chegar, e as pessoas fazem o quê? Vista grossa para isso. Grandes rabinos se aliam a essas pessoas. Não tem a presença da Ruach HaKodesh. Nós não estamos aqui para passar pano, tá, irmãos? Eu não passo pano nem em mim. Só que eu não posso aqui denegrir os judeus e macular os judeus, primeiro, porque a Torá fala que nós não podemos fazer crítica aos judeus. Eu estou aqui narrando onde os judeus, eu não estou aqui colocando nenhum tipo de adjetivo que denigre os judeus. Se eu fizer isso, eu vou praticar Lashon Hara. Eu não posso fazer isso. Eu estou narrando, dizendo onde que os judeus estão presentes, em todos os setores, inclusive nos setores negativos da sociedade. Então eu não posso chegar aqui e fazer como outras pessoas já fizeram em outros estudos. Já cansei de falar sobre esse tipo de atitude que eu não aprovo. Eu acho que esses irmãos estão errados, inclusive. E denegrir os judeus, denegrir os religiosos de Nova York, denegrir os religiosos de Israel. Eu não posso fazer isso. A minha admiração é muito grande por esses judeus ortodoxos. São homens que oram muito mais do que eu e todos nós juntos, mais do que essas 40 pessoas que estão aqui, todos os dias. Nós temos que respeitá-los. Só que existe um ponto. Eles têm defeitos, como todos nós temos. São seres humanos como todos nós, como você e como eu. Só que eu levo muito o tema de Romanos 3:2 a sério. E há pessoas que escondem o tema de Romanos 3:2. Foi a eles que foi entregue os oráculos, irmãos. Há irmãos que querem construir um paralelismo. Há irmãos que querem se sentir mais importantes do que os judeus. Isso está errado. Denigre, inclusive, pelo fato de eles não crerem em Mashiach, pelo fato de eles ofenderem a Mashiach. Nós sabemos que eles estão errados, mas não cabe a nós. Segundo, inclusive, aquilo que o Eterno nos coloca, porque o Eterno diz: todo aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. E todo aquele que te abençoar, eu abençoarei. Não é isso, irmãos? Então tome muito cuidado ao criticar judeus. Fica também o meu conselho a pessoas que ficam, na verdade, criticando e fazendo programas, inclusive, denegrindo os judeus, chamando-os de os homens de preto, colocando adjetivos pejorativos. Ora, não são todos que fazem parte de sociedades secretas. E não são todos também que são religiosos e fiéis ao Eterno. Mas existem aqueles que trabalham para o lado negativo, e existem aqueles que fazem a vontade de Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele. É sobre esses que eu estou me referindo. Isso é muito importante, irmãos. Santificar-se é separar-se para a santidade. Yeshua está orando e pedindo ao Eterno por todos aqueles que viriam, que falariam sobre o seu nome. Fossem gentios, que são considerados como enxertados na oliveira, ou sejam judeus. Vamos manter algo chamado bom senso e equilíbrio, irmãos. Nós precisamos fazer isso. Bem,
para que eles sejam apenas um. O assunto da oração de Yeshua pelos crentes de hoje é por sua unidade no Pai e no Filho. Como tu, Pai, estás unido em mim e eu em ti, oro para que eles também estejam unidos em nós. Existe uma palavra grega aqui chamada en, que é mais pertinente traduzida por em, que é a preposição em, tá? Nessa passagem está marcado em Yohanan 10, 38, 14, versos 10 e 11, 17, capítulo 15, versos 4 e 7, capítulo 16, verso 33. Mas seu sentido é difícil de trazer à luz em nosso idioma, pois pode significar na esfera de, na conexão com, dentro, por, em, próximo, entre. Então Yeshua não está querendo dizer, como o cristianismo diz, que ele é o próprio eterno. Não é isso que Yeshua está querendo dizer, irmãos. Por favor, e sinto muito em, de repente, entristecer algumas pessoas. Não é isso, não é sobre isso. Além disso, a palavra traz o sentido de intimidade e envolvimento com o Eterno. Yeshua e o Pai estão intimamente envolvidos e interessados na existência um do outro, a ponto do quê? A ponto de serem um. Yeshua usa essa palavra em frequentemente, assim como Shaul em suas cartas, para trazer a noção de um interesse e participação mútua e profunda. Yeshua ora, irmãos, na verdade, pela unidade entre os crentes e ele mesmo, entre os crentes e o Pai, entre os crentes e outros crentes, tendo o mesmo caráter e a unidade que ele tem com o próprio Pai. A história das congregações primitivas oferece também várias provas amplas de que essa oração é necessária. A maioria do povo judeu, na verdade, fica ao menos confusa e se não escandalizada pelas distinções entre vários tipos de cristãos que parecem dividir-se mais do que se unir. Igrejas ortodoxas versus igrejas ocidentais, igrejas romanas católicas versus protestantes, centenas de milhares de denominações protestantes, a maioria das quais está numa posição versus a outra, tudo isso narrado pelo David Stern, olha que interessante. Aí ele continua, milhares de denominações de uma única igreja, sem uma afiliação organizacional. Bem, quantas vidas têm sido sacrificadas através dos séculos pelas guerras entre cristãos? Como frequentemente a mídia relata conflitos de grupos cristãos contra outros? Então, não é, na verdade, de se admirar, irmãos, que Yeshua orasse como ele orou. As escrituras declaram, na verdade, que há uma unidade espiritual entre os crentes em Mashiach. E o que nós vemos é um reflexo bastante imperfeito disso. O movimento ecumênico moderno, segundo David Stern, é um esforço interdenominacional para criar a unidade, embora a ansiedade para alcançar o alvo possa levar a gerar uma aparência de uma unidade no nível institucional, a qual esconde diferenças reais em doutrinas e práticas, assim como relacionamentos não restaurados entre pessoas. Por um outro lado, atenção, por um outro lado, a oposição ao ecumenismo alguma vez é expressa para aqueles que, em nome da pureza doutrinária, recusam-se a trabalhar através das crises para resolver diferenças com seus irmãos em Yeshua. Então, Yeshua ora para que justamente não aconteça isso que nós estamos presenciando. Tantas vertentes dentro do cristianismo. Isso é muito complicado. E já há vertentes dentro do chamado judaísmo que creem em Yeshua, dividindo entre judeus messiânicos, por exemplo, e judeus nazarenos. Existe essa diferença. Bem, irmãos, nós estamos na mensagem número 130, de 1/3, Yohanan, capítulo 17, versos 14 a 26, podcast canal Fábio Pires, o tema é muito emblemático. Yohanan 17, versos 14 a 26. Yeshua, irmãos, ele foi muito categórico na união entre as pessoas. Essa oração é uma oração emblemática, tá? É uma oração na qual é feita para que nós possamos compreender e entender que aquilo que Yeshua fez por nós, de orar por nós, neste tema aqui de Yohanan, capítulo 17, para o final, significa que nós
fomos assistidos e assessorados e intercedidos por Yeshua para que estivéssemos um no mesmo corpo. Agora, eu coloco assim, como que nós podemos ser o mesmo corpo de Mashiach se nós temos problemas uns com os outros? Se nós pensamos de uma maneira e o outro pensa de outra forma e ninguém é respeitado? Se mandamentos não são aí considerados, isso causa um cisma entre as pessoas. É essa a realidade que nós estamos vivendo. Então nós vivemos uma realidade da qual o próprio cristianismo separou o corpo de Mashiach contra a vontade do Eterno, e em separando o corpo de Mashiach, ele continua pregando sobre a unidade do corpo de Mashiach. Mesmo este corpo estando separado. E está separado. Porque a vertente que fala sobre a predestinação, ela não se dá com a vertente que é da linha arminiana. A vertente que se considera como reformada, lá da doutrina puritana, e que pratica, segundo eles, essencialmente o evangelho, não se dá com a vertente que é dita pentecostal, e que trabalha com profecias e com a manifestação do Eterno em suas congregações. A vertente que se denomina uma vertente mais pura e que trata do nome do Eterno e que diz que eles são os 144 mil escolhidos pelo Eterno, não vai se dar com a doutrina que guarda o sábado, não o Shabat. Eles guardam o sábado, né? Mas guardam o quarto mandamento, respeitam o quarto mandamento, né? Mas que estão assessorados, ou vamos dizer assim, baseados num Elohim que é trino, né? Não se respeita a unidade do Eterno. Esse é o grande ponto. Bom, enfim, várias e várias categorias. O Eterno, ele deseja, irmãos, que nós, verdadeiramente, através das suas escrituras, e por isso que o movimento Teshuvah é tão importante, o Eterno deseja que, através das suas escrituras, nós possamos verdadeiramente ser um com Yeshua e ser um com o Eterno. Nós aqui defendemos que Yeshua foi gerado do Eterno, que Yeshua não é o Eterno. Estevan, quando foi apedrejado, a visão que ele teve foi de que Mashiach estava sentado à direita do Pai. Isso é muito importante. Nós não vamos entrar nesse ponto. Eu talvez não tão cedo faça algum trabalho sobre unicidade e falar e trazer problemas e trazer esse problema à tona de dizer que Yeshua é o Eterno, não é o Eterno. Isso daria aí um grande debate, eu digo assim, um extenso debate, sendo analisado em vários detalhes. Eu estou muito tranquilo com relação àquilo que creio, mas coloquei também já recentemente de que se eu estiver errado, que o Eterno prevaleça e não eu, não é? Então, se Yeshua for Yahweh, se Yeshua for o Eterno, que assim seja o que nós podemos fazer. Há pessoas irmãos que provam isso por A mais B, assim como há outros irmãos que provam também escrituralmente, dentro dos textos, inclusive, da Brit Hadashah, de que Mashiach foi gerado pelo Eterno. Interessante, porque outras obras judaicas que falam sobre o Messias não falam que o Messias seja o Eterno, mas há pessoas que assim o defendem, também trazendo em obras separadas, em obras periféricas, dizendo e colocando, né, por A mais B, de que essas obras, em muitas passagens, falam que Yeshua é Mariá, dentro do hebraico, né, que ele é a manifestação do Eterno, que ele é o próprio Eterno, ou a luz menor do Eterno. Nós respeitamos nesse sentido aos que pensam de maneira diferente, e nós temos a obrigação de respeitar a todos. Isso é muito importante, né? E nós cremos que Yeshua contenha o Eterno, mas não que ele seja o Eterno, porque Yeshua tem início, irmãos. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. E o Eterno não, é inconcebível, ele é incompreensível. O Eterno é, na verdade. Né? O Eterno existe, este é o ponto, sempre existiu. Isso vai além de qualquer tipo de concepção que nós possamos fazer dentro da nossa mentalidade, dentro da nossa psique, da nossa psicologia, que é extremamente limitada para entender o Eterno agora. Depois, certamente isso estará aberto para nós no momento devido,
principalmente a partir da vinda de Mashiach. Tanto é que quem virá será Mashiach, o principal representante do Eterno. E isso é muito importante, e é isso que nós defendemos também. Portanto, meus irmãos, ficamos aqui com esta explicação muito interessante. Aqui eu dei uma pincelada, porque senão nós poderíamos ficar aqui horas falando. Eu dei uma pincelada, na verdade, a respeito desse tema. E o Hanan, capítulo 17, versos 14 a 26, aqui do podcast Canal Fábio Pires. Tivemos aqui um pouquinho mais de uma hora. Agradecemos a todos aqueles que estão acompanhando o nosso trabalho. Obrigado aos irmãos que estão aqui prestigiando esse trabalho. Eu sempre falo que não prestigiam a mim, prestigiam ao Eterno, tá? Eu estou só como um instrumento. E eu digo mais, irmãos, o meu trabalho ele é muito simples, tá? Eu acho que a gente pode render mais. Como eu falei recentemente, eu não coloquei nem 30% daquilo que nós podemos fazer. Nós estamos aí tentando, né, alcançar mais, também estudando, fazendo as nossas pesquisas, e tenho muita tranquilidade em falar sobre isso também. Eu sou apenas um moré, tá, irmãos? Eu não tenho capacidade para ser roche, muito menos um rabino, e estou muito tranquilo com relação a isso, ao contrário de outras pessoas que o cidadão chega e fala assim, Orav, e a pessoa aceita e se enche o peito, a pessoa, perdão, a maneira que eu falei agora, e a pessoa, me perdoe, começou aí há 1 ano e meio, 2, 3 anos atrás, é chamado de Iraf, a pessoa estufa o peito. Isto é pura manifestação de ego, é uma fraqueza da personalidade. Eu lamento isso, nós não podemos ser assim, irmãos. Mais uma vez, no começo do discurso nós tivemos, que nós diminuamos e que o Eterno sempre cresça. Encontre-nos nas redes sociais, então, pelo Instagram, @fabio73book, @ceetderazahav. Você vai ter hoje uma palestra muito interessante. Se você quiser acompanhar também conosco, lá no Instagram vai ser a nossa live às 22 horas em @ceetderazahav, com o tema A Mudança de Mentalidade e o Comportamento na Teshuvá. Nós vamos falar que muitas pessoas estão se esquecendo de mudar a mentalidade e mudar o comportamento, tá? Continuam irascíveis, continuam briguentos, rancorosos, continuam pessoas que disputam umas com as outras, continuam invejosos, cobiçosos. Interessante, há pessoas, né, que colocam às vezes uma capa, né? Isso é muito ruim, tá, irmãos? Não vamos julgar ninguém, não. Eu só vou falar aquilo que, né, que a gente vai servir para mim mesmo em primeiro lugar. Tá? Sou muito tranquilo em relação a isso. Então, às 22 horas, nós vamos falar sobre essa mudança, uma urgência de uma mudança de mentalidade e comportamento na Teshuvá. Então, agradecemos aos irmãos que estão acompanhando pelo Telegram. Muito obrigado. Nós vamos encerrar a nossa transmissão e continuar aqui um pouquinho mais pelo YouTube. Então, nós vamos mostrar aqui, continuando pelo YouTube, mostrando os irmãos que estão conosco, Baruch Hashem, por vossas vidas. Eu sempre gosto de mostrar, né, os irmãos que participam aqui das nossas conversas. Muito obrigado, irmãos. E deixem um like nesse canal, divulguem esta mensagem também para outras pessoas. De repente isso pode entrar aí para uma pessoa que está passando por algum problema, né? Algum problema espiritual, algum problema físico, uma pessoa que precisa de um milagre, uma pessoa que precisa ser confortada na alma, tá? Isso é muito importante, tá, irmãos? A gente coloca, né, pedindo aos irmãos que possam também colocar esse trabalho para com outras pessoas, que as pessoas possam ser beneficiadas. Muitas das vezes uma palavra que eu digo, uma frase que eu digo aqui pode de repente abençoar a vida de uma pessoa, né? E sabendo que nós temos aí tantas outras pessoas que precisam dessa luz. Baruch Hashem, sim, olha só que interessante, né? Olha só que bênção, né? Irmãos que estão conseguindo aí, ao muito custo, pela atuação da Ruach HaKodesh, abençoarem as suas famílias, né? Então as pessoas precisam, tá, irmãos? As pessoas precisam abençoar as famílias, isso é muito importante, tá? Então, nós precisamos aí lutar, continuar lutando,
né? É aquilo que nós comentamos mesmo, nós precisamos ter bom senso sempre, respeito também, uma das irmãs colocando sobre respeito, Baruch Hashem, muito obrigado, agradeço aos irmãos que têm compreendido esse trabalho, né? E quem sabe a gente faz a nossa parte presencial, remota, mas os irmãos me veem pelo Skype, tá? Muitos irmãos que estão aqui participam conosco do Kabbalat Shabbat e depois participam também nos sábados das 10 meio-dia e das 14 às 17, né? E perfeito, olha aqui o irmão colocando, né? Há muita briga na Techuvá, é o que mais há na Techuvá, é briga, o irmão que colocou aqui, tá? Muito, muito mesmo, né? Infelizmente, eu lamento e eu frequentemente falo desses problemas, porque são problemas que nós estamos vivendo, e eu falo que são manifestações do ego, tá, irmãos? Eu posso falar sim, porque eu conheço o meio que eu estou, e eu estou aqui, na verdade, não ofendendo ninguém, eu estou aqui, na verdade, trazendo uma realidade e alertando as pessoas que se comportam de uma maneira que não condiz com aquilo que Yeshua pensava, né? Que combina muitas das vezes com aquilo que os doutores da lei fariseus que perseguiam Yeshua pensavam. Para o Hashem. Ainda assim, há esperança de mudanças. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Acompanhe conosco então hoje às 22 horas. Se você quiser acompanhar a nossa live lá pelo Instagram, @CEETDerazahav às 22 horas, com o tema A Mudança de Mentalidade e o Comportamento na Techuvá. Não vai ser aqui no YouTube, vai ser lá pelo Instagram. Se você não tem Instagram, faça uma inscriçãozinha lá, abra a sua página, mesmo que seja para acompanhar os nossos trabalhos, se você não postar nada na tua página. E você pode também lá deixar o seu like e prestigiar este trabalho que tem como centro as coisas do Eterno e o testemunho de Yeshua HaMashiach. Obrigado, irmãos. Shalom, shalom. Que o Eterno vos abençoe. Voltamos amanhã às 14 horas com mais um tema, se assim o Eterno nos permitir. Muito obrigado. Shalom Aleichem. Que o Eterno vos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach.